Olá, boa noite. Você sabe o que é inteligência artificial? Como ela está presente no nosso cotidiano? O raciocínio das máquinas está se aproximando cada vez mais do raciocínio dos humanos? Ficou interessado no tema? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. Muitos filmes já usaram a inteligência artificial para criar roteiros, mas esse conceito não existe apenas na ficção. Em nosso dia a dia, a inteligência artificial está mais presente do que você imagina. Uma variedade de fatores nos torna humanos. A capacidade de pensar, agir, construir relações sociais e sentir emoções. Mas e se aos poucos estivermos sendo substituídos por máquinas? É isso o que muita gente associa à chamada inteligência artificial, ao que cientistas do mundo todo têm se dedicado a desenvolver, e produções de televisão e cinema já mostram há bastante tempo. Um dos filmes mais conhecidos sobre o tema é Inteligência Artificial, que conta a história de uma comunidade de pessoas que recebe a ajuda de um sistema de computador independente chamado AI. É nessa realidade que vive Dave, um robô em forma de criança, criado para amar seus pais para sempre. Já o filme Ela mostra a íntima relação do homem com a tecnologia. Um escritor solitário se apaixona pela voz do seu novo sistema operacional. Hello, I'm here. Hi. Hi. Mas a inteligência artificial já ultrapassa a ficção científica. No cotidiano, temos contato com diferentes recursos desse tipo de tecnologia, como os aplicativos de GPS, reconhecimento de voz e tradutor de idiomas online. Seja nos dispositivos móveis, softwares ou robôs, a inteligência artificial já é uma realidade e as pesquisas nessa área crescem cada vez mais. Tecnicamente falando, eu fui criada como laboratório de testes para os pesquisadores desenvolverem tecnologias androides. Os convidados do Jornal da UFO de hoje são a professora Rita Maria da Silva Juliá, da Faculdade de Computação da UFO. Boa noite, obrigada pela presença, professora. E aqui ao meu lado está o professor Antônio Eduardo Costa, da Faculdade de Engenharia Elétrica, também da UFO. Boa noite, professor. Nós vimos há pouco esta nota falando um pouco sobre a inteligência artificial. Nós conhecemos um pouco mais sobre ela através do cinema. Professor, mas vamos explicar melhor o que é inteligência artificial? Bom, inicialmente, muito obrigada pelo convite, muito honrada, muito feliz de estar aqui com você, Gislaine. O professor Costa foi meu orientador de mestrado, então um mentor minha vida inteira, de minha vida profissional. Realmente um prazer muito grande estar aqui com vocês, para falar de um tema tão apaixonante. Gislaine, essa questão do conceito de inteligência é extremamente subjetivo e extremamente diversificado. A maneira de se enxergar a inteligência varia muito de acordo com autores, de acordo com pontos de observação. Então, a gente costuma muito, no contexto de inteligência artificial, dar alguns exemplos de sistemas biológicos mesmo e questionar se esses sistemas têm inteligência ou não. Então, para a gente ter uma noção do quanto esse conceito ele é relativo, por exemplo, nós pegamos um agente biológico, como umas vespas do tipo Sphex, que elas têm uma característica bastante interessante, que na época da procriação, elas constroem um ninho, elas colocam os ovinhos delas, elas partem para buscar alimento, que é o lagarto, para os bebezinhos. Bom, ela traz o lagarto, quando ela chega, ela coloca o lagarto na entrada do ninho, entra para ver se tudo está bem, se os bebês estão bem. Se tudo estiver bem, ela volta para pegar o lagarto, pega e leva para alimentar os bebês. No entanto, se nesse ritual, quando ela sai do ninho para buscar o lagarto, algum agente externo, inadvertidamente ou de propósito, tenha deslocado esse lagarto um pouquinho da posição na qual ela deixou, ela reposiciona o lagarto da maneira com que ela deixou, volta novamente para o ninho, vê se está tudo ok, sai novamente. E nesse momento, se o mesmo agente externo, agora de maldade, tiver reposicionado novamente o lagarto, ela repete esse ritual infinitamente. Aí volta para o ninho. Então ela fica
nesse loop, nesse ciclo contínuo e não termina o processo, o procedimento que ela tem de fazer. Então, a gente pergunta, essa vespa, ela tem inteligência? Bom, ela tem a inteligência no sentido que ela executa aquele ritual. Mas quando chega uma situação em que aquele ritual é quebrado, sai do contexto previsto, ela não tem autonomia de tomar a decisão, uma decisão que resolva o problema daquele momento. Então, isso é inteligência ou não? E nas outras espécies biológicas, como golfinhos, o sistema de comunicação extremamente aguçado, tem inteligência bastante desenvolvida. Então, isso aí, nosso objetivo, então, na inteligência artificial é tentar fazer uma clonagem da maneira humana de pensar, de agir para resolver problemas na máquina. Partindo desse ponto, então, professor, o que nos define, então, quanto seres humanos, essa inteligência humana, diferente da inteligência da máquina ou até mesmo dos animais, na sua opinião? Bom, vou contar mais ou menos uma história de como isso se desenvolveu. Em 1901, dois pesquisadores americanos, Thorndike e Woodworth, escreveram um artigo sobre transferência de inteligência. Inteligência vem de uma palavra grega, synessis, que é a capacidade de levar o conhecimento adquirido em casa, por exemplo, ou numa escola, para o mundo real. Né? Em 1901, essa transferência foi estudada por dois psicólogos que escreveram um livro. Em 1910, a Fundação Carnegie contratou Abraham Flexner para garantir que os médicos americanos teriam inteligência. Tá? Aí o Flexner escreveu, em 1910, o Flexner Report, que definiu a medicina nos Estados Unidos. Estou falando mais de inteligência natural. Flexner chegou à conclusão de que um estudo universitário para formar um médico ou um engenheiro tinha que ter a duração de 12 anos, no mínimo. 6 anos ficaria numa universidade. 6 anos num centro de treinamento. Tá? E logo depois que os médicos aceitaram o Flexner Report, ele é uma lenda nos médicos do mundo inteiro. Né? Só no Brasil que o Flexner Report não é aplicado em medicina. Ele foi contratado de novo pela Fundação Carnegie para continuar estudando a inteligência para aplicar na engenharia, de novo com o esquema de 12 anos. Isso no exterior ou no Brasil também? Não. Como que se refletiu depois no Brasil, professor? No Brasil nunca chegou isso. Nós continuamos trabalhando como se estivesse no século XIX. Mas aí Flexner criou o Institute of Advanced Study e ele tratou de contratar os maiores cientistas do mundo para estudar a inteligência no Institute of Advanced Study, do qual ele era presidente. Abraham Flexner, lembra-se, né? Aí ele contratou Albert Einstein, Janus von Neumann e Kurt Gödel, Jäger, e ele chamou também Ludwig von Mises, né, que hoje é popularíssimo entre os jovens brasileiros. Um time de peso, vamos assim dizer. Peso pesadíssimo. Só que o von Mises não foi, tá? Mas mandou o estudante dele, que é o Oskar Morgenstern, para convencer o von Neumann que ele tinha que ser prático, ele tinha que construir um computador e desenvolver a teoria dos jogos. Professor, achei interessante, o senhor falou há pouco essa questão que no Brasil hoje vemos, vamos dizer assim, quase que no século XIX, nessa questão. Literalmente. O que o senhor acha que ainda é preciso avançar no nosso país? Olha, eu estou trabalhando nisso, primeiro por causa de meu filho. Tá? Como
um jovem brasileiro pode ter um curso universitário que lhe dê acesso a essas coisas, né? Centro de treinamento, tudo. A única maneira que eu vejo disso é usar um sistema pronto dos Estados Unidos, China. Os países se reuniram e assinaram um chamado Washington Accord para unificar esse treinamento dos jovens, né? 35 países desenvolvidos assinaram. Os 2 únicos países desenvolvidos que não assinaram, não sei por que razão, foi a França e a Alemanha. Todos os outros assinaram, Japão, China, Rússia, Estados Unidos, tudo. Mas, agora, resumindo, o que esse pessoal concluiu que era o conhecimento. Eu fiz uma figura aqui grande, mas talvez vocês não consigam mostrar na TV, mas eu pedi aos meus estudantes fazer vídeos para o YouTube e publicar na nossa página que chama medicina.tips. O conhecimento, segundo esses estudos, ele tem dimensões, tá? Aqui você pode ver, é um vetor com uma posição no espaço, né? Na posição no espaço nós temos, por exemplo, longitude, latitude e altitude. Ou x, y, z, dá uma posição no espaço, né? O conhecimento teria a mesma forma, só que ele teria, as dimensões do conhecimento seria explícita. O que é conhecimento explícito? É qualquer conhecimento que eu consigo colocar num livro, dar uma aula ou escrever um programa de computador. Conhecimento explícito não é considerado inteligência, pela definição desse pessoal. Então, se você conseguir dar uma aula e a pessoa aprender com a aula, não é inteligência. Isso desde os gregos, tá? Se você conseguir escrever um programa de computador, é conhecimento explícito, não é inteligência. Se você conseguir escrever um livro, não é inteligência. Além do conhecimento explícito, existe outro, que é chamado tácito, é outra dimensão. Não sei se o pessoal consegue ver lá, ó, eu acho que até consegue. Tá? Conhecimento tácito. Tá? É a outra dimensão. Eu coloquei isso no medicina.tips. O pessoal pode acessar. Tá? Daqui a pouco, professor, a gente já vai continuar a falar sobre o assunto, tudo bem? Uhum. A UFO é co-organizadora do CITES, Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade. Uma das iniciativas da universidade no evento foi a de proporcionar diálogo entre pesquisadores e representantes de 9 países. Vamos conferir. A Feira de Embaixadas, chamada de Encontro Internacional para Ensino e Inovação, começou às 9 da manhã e seguiu até o fim da tarde desta terça-feira. O encontro é uma iniciativa da UFO como co-organizadora do CITES, Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade. Criar uma oportunidade de articulação acadêmica e institucional entre a Universidade Federal de Uberlândia e as universidades naqueles países que desenvolvem pesquisas na temática de interesse. Quer dizer, é uma oportunidade ímpar de fazer uma articulação com 10 países pelo menos, sem sair de casa. Participaram representantes de 9 países prontos para conversar com pesquisadores, atentos às sugestões e interessados em possíveis parcerias. Mais de 100 pessoas se inscreveram para trocar ideias com integrantes das embaixadas e do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. É a 5ª vez que o cônsul do Reino Unido, Thomas Nemes, vem à nossa região. Ele enxerga muitas oportunidades por aqui. A gente também quer criar uma abrangência maior de engajamento com a prefeitura, com o poder público, então, com a universidade, na área de pesquisa, ciência e inovação. Todos esses engajamentos são importantes. Nosso consulado em Minas está atuando há 3 anos. Queremos engajar ao redor do estado, é um estado grande,
mas a perspectiva nossa de longo prazo é que o Reino Unido possa ser uma parceria de Minas nas suas áreas prioritárias e de interesse. A UFO tem parcerias com o Reino Unido e Thomas acredita que existe potencial para estreitar ainda mais os laços. Com a UFO especificamente, já tive o prazer de ter vários engajamentos com a reitoria, entender o propósito deles, os interesses deles, de engajar mais com o Reino Unido, que é fantástico, engajar mais com a indústria também, então desafios de indústria, trazer para dentro da academia, que é fantástico. Então, sem dúvida, a gente quer fortalecer vínculos, que são, na realidade, poucos. Historicamente, o UFO engaja mais com outros países, como França, com os Estados Unidos, e vamos reverter isso então. E ainda falando sobre os CITES, a TV Universitária preparou uma oportunidade para as empresas que participam do evento. A repórter Letícia Brito traz os detalhes. A rádio e a TV Universitária têm stand no CITES 2018 e estamos com uma novidade. Para entender, eu vou conversar com o Carlos, membro da Arco TVU. Carlos, o que é essa surpresa aí que vocês estão preparando? Então, a grande surpresa é que a gente vai estar sorteando um institucional de 3 minutos para as empresas que estão participando do CITES. Então, basta nos procurar na Mostra de Inovação. A gente vai ficar lá nos 2 próximos dias, entre 8 da manhã e 8 da noite. E basta a empresa nos procurar e fazer um simples cadastro para ela participar desse sorteio. E, Carlos, qualquer empresa tem algum pré-requisito? Como que é? Qualquer empresa que esteja participando do CITES. A gente vai pedir informações básicas, como o nome da empresa, número de contato, telefone e e-mail, para a gente poder fazer esse sorteio na quarta-feira, às 8 da noite. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Será que a inteligência artificial pode superar a inteligência humana? Saiba mais depois do intervalo. José Salib Neto, da HSM, e Andréa Iorio, Country Manager e investidor anjo, pensam grande e vão estar na segunda edição do CITES. Se você também pensa grande, não perca a oportunidade de participar de um dos maiores eventos de inovação, tech e empreendedorismo do Brasil. Palestras nacionais e internacionais, mostras, experiências de novas tecnologias e a rodada de negócios para você que quer empreender. De 27 a 30 de agosto na Casa Garcia. Vagas limitadas. Acesse citesbrasil.com e saiba mais. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. O Jornal da UFO está de volta e agora é hora de saber como fica o tempo amanhã aqui na cidade e na região. Para quarta-feira, a previsão é de tempo nublado em Uberlândia. As temperaturas quase não variam, com mínima de 20 e máxima de 25 graus. Em Patos de Minas, o dia fica bem ensolarado, mínima 16 graus e máxima 27. O sol predomina em Monte Carmelo, mas a quarta-feira promete ser mais fria, temperaturas entre 13 e 28 graus. Em Tuiutaba, céu aberto, não há possibilidade de chuva, mínima 18 graus e máxima de 30. A cidade de Patrocínio amanhece ensolarada, mas o frio continua. Termômetros marcam entre 10 e 22 graus. Nós conversamos com um dos palestrantes do CITES que falou sobre inteligência artificial. Olha só. Para falar sobre inteligência artificial, eu converso com o Roberto Celestino, que inclusive é ex-aluno da UFO, hoje mora em São Paulo e especialista em inteligência artificial. Roberto, bom, vamos começar com aquela discussão comum. Será que a inteligência artificial substituiria o homem? É interessante essa pergunta, ela é bem polêmica também. Quando a gente fala de qualquer evolução tecnológica, de fato a gente fica com um pouco de receio,
porque a gente já está acostumado a fazer algumas determinadas atividades e em algum momento essa atividade ela pode se tornar mais eficiente a partir de uma máquina e, na verdade, o que a gente tem trabalhado é que as máquinas elas vão auxiliar os seres humanos a realizarem suas atividades. Por exemplo, um juiz ou um advogado, quanto conteúdo ele tem que ler todos os dias? E ele tem uma determinada limitação, porque o dia tem 8 horas de trabalho e ele não consegue fazer isso todos os dias. Isso acaba gerando um cansaço físico. Então a ideia é que a gente possa utilizar a inteligência artificial para acelerar esse processo. Ao invés de ele ter que ler 10 processos por dia, com a máquina ele poderá ler 100, 1000, 1 milhão de processos por dia. Então o que a gente tem trabalhado é que a inteligência artificial ela vem auxiliar as atividades que os seres humanos fazem, trazendo mais agilidade, mais eficiência e, de alguma forma, facilitando aquele trabalho. E o ser humano ele vai ter um papel muito mais de trabalhar com aquelas atividades que exigem um raciocínio, uma determinada interpretação ou até mesmo uma tomada de decisão. A máquina me traz algumas informações e eu tomo uma decisão a partir daquelas informações. Da mesma forma como o médico faz isso. O médico pega informações que a máquina traz, que um computador traz, e a partir daquelas informações ele toma uma decisão. Então vem para facilitar o dia a dia dos seres humanos. Professora Rita, como a inteligência artificial ela está sendo desenvolvida nos dias de hoje? Olha, a inteligência artificial está indo na direção de tentar, principalmente, fazer a máquina substituir o homem, essencialmente nas aquelas atividades em que causam algum tipo ou de desconforto ou de problema para o ser humano, ou onde o ser humano, por descuido, pode executar mal uma tarefa. Então, por exemplo, eu acho que essa questão ao longo da história humana sempre foi repetida. Por exemplo, na época da Revolução Industrial, se nós pensarmos bem, houve esse mesmo conflito. As máquinas vão substituir o homem, e aquela polêmica de desemprego, etc. Eu acho que nós estamos, de novo, vivenciando esse mesmo questionamento da inteligência, para que ela é feita e onde que ela pode atuar. Então, particularmente, o que eu enxergo é que a sociedade vai acabar se adaptando a essa convivência, e uma convivência harmoniosa com a máquina. Então, por exemplo, quando a gente vê na automotiva, por exemplo, na indústria automotiva, hoje em dia quase tudo é automatizado. Então são os robôs, os braços de robôs, que ficam ali naquelas esteiras, colocando sempre aquelas mesmas pecinhas nos mesmos lugares e fazem isso muito bem. A questão é a seguinte, vai tirar um emprego, um trabalho de uma pessoa humana. Mas hoje, neurocientistas já fizeram testes, por exemplo, onde eles provam que um ser humano fazendo repetidamente o mesmo tipo de tarefa, a capacidade cognitiva dele cai, porque é um mecanismo de proteção do cérebro humano. O cérebro humano, se estimulado, ele desenvolve conexões neuronais, as sinapses. Se desestimulado, ele vai se atrofiando. É um mecanismo de defesa para suportar aquela monotonia. Então, nesse tipo de atividade, por exemplo, comporta muito bem. Então, vem a máquina deixar o ser humano, então, liberado para fazer o que ele ainda faz de melhor. Eu não sei como você, só completando aqui, é muito importante a gente entender que na inteligência humana tem diversos componentes que dependem de características inerentemente humanas. Por exemplo, o medo, a própria consciência da finitude da vida, são fatores determinantes na nossa maneira de agir e de aprender. Determinantes. Então, muitas vezes nós resolvemos problemas e tomamos decisões guiados por esses fatores que são inerentemente humanos. Inclusive, por isso que hoje em dia tem grupos de inteligência artificial que se debruçam sobre o problema de, por exemplo, como reproduzir medo ou tristeza, ou esses sentimentos demasiadamente humanos, resgatando Nietzsche na máquina. Então, é um desafio. Mas, na flexibilidade de raciocínio, o ser humano ainda tem realmente um diferencial para as tarefas, né? Na criatividade, na autonomia. E nós temos que ficar correndo atrás disso para tentar fazer reproduzir isso da melhor maneira que nós conseguimos. Interessante. Professor, agora uma pergunta um pouco polêmica, né? Mas vamos trazer para a gente trocar ideias a respeito. A inteligência artificial pode vir a superar a inteligência humana? O que o senhor pensa sobre isso? Dizer, tá? Veja o seguinte, eu falei do conhecimento explícito. Tá? Então, por essa teoria, desde von Neumann, se
você põe num programa de computador, não é inteligência mais. Então, por exemplo, um robô programado não é inteligente. O conhecimento tácito é aquele que você não pode pôr em livro, não pode programar, e não... Aí você vai pensar assim, mas isso existe e não pode estudar uma aula aqui na UFO de conhecimento tácito. Você vai, isso existe? Eu vou mostrar para você que existe. Conhecimento tácito é aquele que nós não conseguimos explicar como nós sabemos aquilo. Exemplo, você fala português, escreve bem, melhor do que eu, certamente, que eu tenho problema de dicção, tudo, né? Se eu perguntar para você como você consegue escrever em português ou falar português, você não é capaz de me explicar como você faz isso. Se você fosse, nós poderíamos ganhar muito dinheiro ensinando adultos a falar uma língua estrangeira. Mas nós não conseguimos fazer isso, porque você não sabe explicar como você sabe tem esse conhecimento, como você o usa. Tá? Isso é conhecimento tácito. Nós podemos estar convencidos de que esse conhecimento tácito a máquina nunca vai ter. Por quê? Porque a linguagem é um exemplo, eu teria dezenas de exemplos. A linguagem, ela é uma sinalização de uma experiência de seres humanos em comum. A máquina nunca vai ter essa experiência, não tem um corpo como o nosso, etc. Mas agora, eu vou... Essa questão, professor, você acha que a inteligência artificial pode vir a superar a inteligência humana ou não? Aí que vem o ponto. Nós podemos descobrir áreas onde nós podemos ter inteligência. Não vai ser a linguagem. Nunca vai existir um computador que leia um texto de direito e faça um resumo decente para um advogado. Nunca. Teria que ter um corpo humano, teria que ser idêntico a nós, para compartilhar. Mas gostaria de fazer um parênteses aí nesse contraponto. Eu acho que isso aí, não vejo isso de uma maneira tão definitiva. Por exemplo, se a gente analisar bem o que foi feito recentemente na Universidade de Cambridge, eles fizeram um sistema que se chama Case Crunch. É um sistema justamente para advocacia, para direito. Então, foi uma empresa que contratou, o objetivo dele é o seguinte, fazer predição da possibilidade, da probabilidade de um cliente reclamar de um determinado produto, ou mover uma ação contra a empresa em função daquilo. Então, é uma coisa essencialmente preditiva, ou seja, tem de analisar todo o contexto e falar, olha, tal cliente, ele tem essa possibilidade de fazer um processo por isso, isso, isso. Então, imagine bem a complexidade. É uma empresa grande, com inúmeros clientes, então eles fizeram esse case crunch. O resultado, o sistema deles conseguiu uma taxa de predição com acerto de 87%. Eles contrataram um dos melhores escritórios de advocacia humano e eles conseguiram uma taxa, eu não me lembro bem, foi em torno de 67%, 20% a menos. Justamente onde ele tinha de lidar com conhecimentos aleatórios, filtrar os atributos que eram relevantes ao problema, analisar o perfil de cada cliente e predizer se ele seria ou não um potencial reclamante depois. Então, assim, agora é claro... Deu um exemplo de coisa não inteligente. Pois é, ele não seria capaz de ler um livro de direito e entender e explicar, isso, nesse ponto ou principalmente escrever o livro de direito. Nesse ponto eu concordo. Se você for olhar, por exemplo, figuras de metáfora, concordo plenamente com você, porque, de novo, entra aspectos extremamente humanos. Então, quando você entra, você vê última flor do laço inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Isso aí, para nós, tem todo um significado. Um ser humano vai ler isso daí, principalmente o usuário da língua portuguesa, ele vai se derreter, né? A gente se derrete pensando no laço, pensando em tudo. Uma máquina, até ela ter condições de analisar todas essas metáforas, concordo com você nesse aspecto. Mas para finalidade pragmática de inteligência, coisas desses exemplos que eu dei, como questão de direito, que pode ser uma coisa
mais categorizada, mais controlada, uma linguagem mais técnica, aí eu acho que sim, pela capacidade de armazenamento, pela capacidade de processamento, eu acho que é difícil de bater um sistema automático. Mas agora, concordo com você nessa questão não de leitura. Nem perto. O Case Crunch ganhou. Não chegou. É uma questão realmente polêmica, infelizmente, é porque o tempo do jornal já está chegando ao fim, professor. Então finaliza esse ponto. Uma coisa, o ponto, tá? Existe a possibilidade de nós colocarmos a inteligência artificial onde a inteligência humana não chega. Se nós construirmos robôs do tamanho de um vírus, isso é possível. Inclusive foi feito na UFO. Esses robôs podem reconhecer bactérias, vírus e atacar as bactérias e vírus. Nós não temos, um ser humano não pode entrar dentro do corpo de outro ser humano para procurar. Tá? E, no entanto, a inteligência artificial verdadeira consegue fazer isso, para trabalhar em coisas onde, por exemplo, atacar o câncer. Nanobots chega nas células de câncer, reconhece que ela tem câncer, ataca e destrói. Ok. Você está em busca de trabalho? Veja algumas oportunidades do Cine de Uberlândia. Vaga para analista contábil. É preciso ter experiência de 6 meses e ensino superior completo nas áreas de administração ou ciências contábeis. O salário é de R$ 2.000. Tem oportunidade para operador de telemarketing. Não é necessário ter experiência na área. A empresa exige ensino médio completo. A remuneração é de R$ 954. Vaga para mecânico. A remuneração é de R$ 1.300. A empresa exige 6 meses de experiência na área e ensino fundamental completo. Oportunidade para técnico de manutenção elétrica. É necessário ter ensino médio completo, curso técnico de elétrica, eletromecânica ou eletroeletrônica e 6 meses de experiência. O salário é de R$ 2.641. Também tem vaga para carpinteiro. É preciso ter ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. A remuneração é de R$ 1.600. Infelizmente, o Jornal da UFO chegou ao fim. Quero agradecer a participação dos professores. Muito obrigada, professor Antônio. Uma boa noite. E obrigada também, professora Rita. Volte sempre ao Jornal da UFO. Muito obrigada, foi um prazer. Boa noite a todo mundo. Obrigada. Então, uma ótima noite para você e até amanhã.